Salut tout le monde! Eu vou passar aqui para vocês os artigos definidos em francês e também vou passar os países, o masculino, o feminino, qual país é plural e vou usar então esse pano de fundo para pôr em prática já o uso dos artigos definidos em francês. Vamos começar então a nossa aula 5, em que eu vou passar para vocês primeiro o gênero dos nomes de país. Observem e repitam comigo. La Chine, la Grèce, la France, la Russie, la Belgique, l'Italie, le Brésil, le Canada, le Japon, le Portugal, le Danemark, l'Iran, les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas, les Bahamas. Vocês perceberam que eu passei o masculino, o feminino e o plural. Mas antes da gente falar dos artigos definidos, eu quero fazer essa atividade prática, onde vocês vão me dizer aonde se encontram os países que eu vou colocar aqui na tela. Então eu quero que vocês me digam se o país é situado en Afrique, en Amérique, en Asie ou en Europe. Então, na África, na América, na Ásia ou na Europa. Vou passar uma lista de países e a gente vai fazer um por um. E aos poucos vocês vão percebendo também quais são os artigos definidos no masculino, no feminino e no plural em francês, através da prática. A primeira, la Chine. La Chine se trouve en Asie. Et la Grèce? La Grèce se trouve en Europe. La Grèce se trouve en Europe. Et la France? La France se trouve en Europe. Repitam. La France se trouve en Europe. Et la Russie? La Russie se trouve en Asie et en Europe. Et la Belgique? La Belgique se trouve en Europe. Et l'Italie? L'Italie se trouve en Europe. Repitam, l'Italie se trouve en Europe. Et le Brésil? Le Brésil se trouve en Amérique. Repitam, le Brésil se trouve en Amérique. Le Canada? Le Canada se trouve en Amérique. Le Japon se trouve en Asie. Le Japon se trouve en Asie. Le Portugal se trouve en Europe. Le Danemark, à Dinamarca, le Danemark se trouve en Europe. L'Iran se trouve en Asie. Les États-Unis, repitam, les États-Unis. Les États-Unis. 5 sílabas. Les États-Unis. Les États-Unis se trouvent en Amérique. Les Pays-Bas se trouvent en Europe. Les Philippines se trouvent en Asie. Et les Bahamas, pour terminer, les Bahamas se trouvent en Amérique. Bravo! Bom, vamos seguir então e pensar na regra dos países femininos. Os nomes dos países que terminam por qual letra são femininos? Vamos lá. La Chine, la Grèce, la France, la Russie, la Belgique, l'Italie. Então aqui você já tem a resposta. Os países em francês que terminam com a letra E são femininos. Então, a maioria dos países que terminam com a letra E são femininos. Aqui a gente já tem, então, que a marca do feminino em francês é a letra E. La Chine, la Grèce, la France, la Russie, la Belgique, l'Italie. Esse E não é pronunciado.
la Chine, la Grèce, la France, la Russie, la Belgique, l'Italie. Pronuncio tudo antes do E. Esse E é aquele E caduco, aquele E que eu não pronuncio. Quais são os países masculinos que terminam com E? Le Mexique, le Cambodge, le Zimbábue, le Mozambique. Então, dessas aqui, normalmente a gente fala no masculino em português também. Então, acho que não confunde tanto, né? O México, o Camboja, o Zimbábue e Moçambique. A gente fala aí no masculino também, então acaba não sendo tanto uma exceção para a gente, se você usar o português como base. Esses países aqui são masculinos. Os países masculinos, então, são le Brésil, le Canada, le Japon, le Portugal, le Danemark, l'Iran. Então, le Brésil, repitam comigo, le Canada, le Japon, le Portugal, le Danemark, l'Iran. E agora, qual é a letra que termina os países que são plurais? Les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas, les Bahamas. Bom, então aqui vocês já perceberam que os países que terminarem por S vão ser plurais. Repitam: les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas, les Bahamas. Então vocês estão vendo que eles terminam com S e essa é a marca do plural, assim como em português. A partir disso, eu quero passar para vocês agora, finalmente, os artigos definidos. Mas eu acredito que vocês já tenham entendido, já tenham percebido pela prática, pelo exercício que eu fiz, quais são os artigos definidos em francês. No masculino, então eu tenho le, de le Brésil, e eu tenho L apóstrofe, de l'Iran. Le Brésil ou l'Iran. Então, L-E, le, ou L apóstrofe, vão ser o masculino singular. O feminino singular, la France, L-A, ou L apóstrofe, l'Italie. Mas parece que eles são idênticos, né? O L apóstrofe do masculino e o L apóstrofe do feminino. Sim, eles são idênticos. Na verdade, o que acontece é que tanto le quanto la perdem a vogal E e A se o país começar com vogal. Para quê? Para evitar que as duas vogais se choquem e para facilitar a pronúncia. Então é mais fácil falar l'Italie do que la Italie. É mais fácil falar l'Iran do que le Iran. Então a gente economiza um som e a gente procura sempre fazer o menos esforço possível. E o plural? Les États-Unis, L-E-S. Muita atenção na pronúncia do masculino singular, le, boca de O, som de E. Então você faz a boca do O primeiro, E, e tenta falar E, com a boca fechada, E. Para quem perdeu a aula do alfabeto, eu explico exatamente como fazer esse som na aula do alfabeto, mas se você quiser, eu posso preparar também uma aula só de pronúncia, só de fonética, falando aí sobre esse som. Mas se não quiser, assiste a aula do alfabeto, senão eu vou explicar aqui de novo rapidinho. Para fazer esse som E, você tem que tentar falar o som E, porque a posição da língua é a mesma. Entre E, a posição da nossa língua está no mesmo lugar. O que muda é o arredondamento do lábio. Então, para falar E, o meu lábio está aberto, semi-aberto, e para falar E, o meu lábio está fechado. Então, é a boca do O, a boca do O do português. Então, eu não gosto de falar que a gente tem que fazer biquinho, porque a gente tem esse arredondamento de lábio em português. Então, você faz a boca do O e tenta falar E. E aí põe o L. Le Brésil. Para falar le, que é o plural, é o le de Letícia, de ler, de leitura. É o le, exatamente o le. Imagina que tem um circunflexo aí em cima desse E. Le. Esse é o plural. Les États-Unis. Le Brésil, les États-Unis. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula só falando sobre esses dois sons, E e
com várias atividades para a gente praticar a pronúncia. Deixem aí nos comentários se vocês tiverem se vocês quiserem isso. Vamos praticar agora e fazer um exercício juntos. Para cada capital, vocês vão dizer o nome do país. Então eu vou dar para vocês, por exemplo, Brasília, e vocês vão dizer Le Brésil. Vou dar as capitais. Paris, La Paz, Tokyo, Copenhague, Mexico, Dublin, Washington, Pékin, Ottawa, La Haye, Addis Abeba. Claro que eu não vou pedir para vocês saberem super de geografia, então eu vou dar já aqui os países para quem precisar de uma colinha. Ou, se precisar ir no Google rapidinho, pode também. Mas os países estão aqui, então repitam comigo. La Chine, le Canada, les Pays-Bas, l'Éthiopie, la France, la Bolivie, le Japon, le Danemark, le Mexique, l'Irlande, les États-Unis. Paris é a capital de qual país? La France. E La Paz? La Bolívie. E Tóquio? Le Japon. E Copenhague? Le Danemark. E México? Cidade do México? Le Mexique. E Dublin? L'Irlande. E Washington? Les États-Unis. Et Pékin? La Chine. Et Ottawa? Le Canada. Et La Haye? Les Pays-Bas. Et Addis Abeba? L'Éthiopie. Repitam comigo. La France, la Bolivie, le Japon, le Danemark, le Mexique, l'Irlande, les États-Unis, la Chine, le Canada, les Pays-Bas, l'Éthiopie. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários ou me escrevam. A gente se vê na próxima aula. Merci et à la prochaine. Salut!